Bom dia, William. No último jogo você foi capitão na partida. Como que você vê o teu papel de liderança até ajudando ali na comunicação dentro do jogo? Bom dia, Mel. Com essa nova recomendação também que a arbitragem deu de só o capitão falar com o árbitro, né? Que eu particularmente acho uma tolice, mas enfim, é o que passam para nós. Fica muito distante pro Rafa, né? Falar com a arbitragem, questionar, debater. Então o professor Guanais vem revezando bastante essa questão do capitão dentro de campo, né? Porque extracampo a gente sabe que temos várias lideranças dentro do grupo, né? E me sinto honrado, né? É uma referência também para mim. E é importante também a gente estar se comunicando, estar debatendo também, estar falando com a arbitragem, porque a gente sabe que ali dentro as decisões que eles tomam, às vezes muito por impulso ou ficam na dúvida. Então, sempre importante a gente estar cobrando, estar ali exercendo o nosso papel dentro de campo. Bom dia, William. Bom falar com você mais uma vez. Em relação ao momento que o Operário está passando, né? Nos últimos 9 pontos em casa, ganhou apenas um. Um pouquinho do que a Mel falou dessa questão tua de liderança, né? Como que foi o pós-jogo depois do Brusque, né? 3 jogos sem vencer dentro de casa. Como é que foi essa conversa entre vocês, jogadores, depois dessa sequência ruim em casa? Bom dia, Dudu. Muito descontentamento, né, cara? Porque a gente sabe que a gente tinha jogos em casa onde a gente teria a oportunidade de pontuar muito melhor do que a gente pontuou, né? Nos incomodou bastante, principalmente as 2 derrotas, né? Essa questão do jogo do Brusque eu acho que já foi um pouco melhor. A gente já conseguiu ser mais agressivo, não conseguimos fazer o gol, mas conseguimos criar mais chances, né? Finalizar mais, correr menos riscos. Acho que a equipe deles teve 2 oportunidades ali, uma no final do primeiro tempo, outra no final do segundo tempo, né? Reconquistamos essa solidez defensiva também, né? Que é importante não só dentro de casa como fora de casa. Acho que depois do jogo do Brusque é uma frustração, porque a gente encarou como uma derrota, a gente queria os 3 pontos para a nossa sequência, mas infelizmente não aconteceu, né? Mas mesmo assim a gente está motivado, a gente sabe que em vista dos últimos jogos teve uma evolução, e é nisso que a gente acredita, né? Vamos também para um jogo fora de casa aí, onde a gente tem a oportunidade também de fazer uma bela partida, para que a gente possa recuperar os pontos perdidos dentro de casa. William, queria que você já projetasse então essa partida contra o Ceará. O Guanais aqui pós-jogo comentou sobre enfrentar um adversário que vai propor jogo, que vem para cima, e ainda que seja um desafio grande para vocês ali na defesa, né? Tá atento o jogo inteiro, mas é uma possibilidade de, quem sabe, encontrar um time com mais espaços para explorar. É a sua expectativa também? Tem essa expectativa no grupo de, apesar de ser um desafio como visitante, poder trazer uma vitória importante fora de casa? Como que está essa expectativa para esse duelo? Bom dia, Cícero. Então, cara, a gente sempre comenta, né, que os jogos que a gente tem mais dificuldade, esses jogos que as equipes fazem aqui dentro do Germano Krieger, né? Uma proposta de jogo bem reativa, né? Isso nos incomoda bastante. Mas estamos buscando também soluções para sair, né, desse tipo de jogo, desse tipo de marcação. A gente sabe que a equipe do Ceará, né, lá dentro do Castelão, vai tentar se impor, vai tentar fazer um jogo bem agressivo ofensivamente. A gente conhece e tem estudado muito a equipe deles, né? Conhece as individualidades do coletivo deles, mas eu creio que seja bom também, porque a equipe deles vai também deixar algum espaço onde a gente pode aproveitar também, né, na questão da transição, questão de contra-ataques, né, questão de bola recuperada, né? Assim como a gente fez na Ponte Preta um gol de transição, a gente pode também aproveitar lá no Castelão, porque a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil. Como você comentou para a gente, defensivamente ali vai ser bem exigido, mas a gente está bem preparado para chegar lá no Ceará e fazer uma grande partida. William, depois desse jogo contra o Ceará, vão ser 4 jogos em 2 semanas. Vocês já pensam nessas próximas partidas ou ainda está cedo? Então, a gente sempre procura pensar jogo a jogo, obviamente, né, quando a gente está ali no nosso tempo, a gente observa a tabela e a gente vê, né, os jogos subsequentes, né, mas a gente sabe que não adianta a gente pensar a longo prazo se a gente não, no jogo posterior, a gente não conseguir pontuar, né? Então a gente tá nesse campeonato, a gente tem pensado jogo a jogo, né? Claro que temos feito perspectiva, né, de mini ciclos de jogos, mas isso nem sempre atende às nossas expectativas. Então
eu acho que no melhor caminho é a gente pensar jogo a jogo, né, porque a gente sabe que todo jogo faz a diferença. A gente teve exemplos aí de jogos que a gente perdeu pontos, então isso pode fazer falta lá na frente, mas eu acho que daqui para frente a gente pensar jogo a jogo, cada jogo é uma final, até porque o campeonato está chegando no seu momento decisivo nos últimos jogos, então acho que não tem muito o que pensar para frente. Temos que pensar jogo a jogo, em pontuar, né, o mais rápido possível, seja com 1 ponto ou 3 pontos, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo na competição. Machado, na coletiva pós-jogo, o Guanais falou a respeito de validar o treino no jogo, né? Teve uma semana para treinar contra o Brusque, agora foi um tempo menor. O jogo foi na segunda-feira e já hoje vocês, daqui a pouco, já embarcam para o Ceará. Como que vocês encaram, né, essa questão de colocar em prática o que foi trabalhado no campo, né? O Guanais falou, eu não estou lá para tomar decisão, enfim, isso é com os jogadores. Essa divisão de responsabilidade, como que você encara isso? Cara, a gente encara, né, da melhor maneira possível. Eu acho que o Guanais tem total razão, porque o trabalho que é feito de comissão técnica, extracampo, né, a gente tem muita informação sobre os jogos, a gente sabe o que tem que fazer dentro das partidas. E talvez em algumas partidas a gente não tenha conseguido passar isso para dentro de campo, né? Eu acho que tem que ser dividida a responsabilidade, sim, né? Obviamente que é o Guanais que escala, enfim, ele que bota o time em campo, mas eu acho que a gente ali dentro de campo tem que assumir essa responsabilidade e fazer por onde, né? Eu acho que falta um pouco da gente isso, de nós atletas, nós jogadores, conseguir executar o plano de jogo bem, conseguir, né, ter a nossa eficácia ali dentro da partida, para que aí sim possa validar o treino no jogo, né? Muitas das vezes a gente até faz muita coisa, esse jogo do Brusque foi o exemplo, a gente fez tudo aquilo que a gente treinou, a gente tentou de diversas formas, né, por cruzamentos, por chegadas, né, eu estou dizendo de fazer o gol, né, por chegadas por dentro, por fora, mas infelizmente a gente não conseguiu validar o nosso treino, né, mas a gente tem trabalhado muito, cada jogo a gente espelha o adversário, a gente sabe como o adversário vai se portar, e no treino a gente tenta construir isso para a partida. É claro que nem sempre dá certo, mas vamos em busca aí, né, de mais um jogo contra o Ceará, onde a gente está treinando, está estudando a equipe deles, e que a gente possa aí sim validar o nosso treino no jogo para que a gente possa fazer a melhor pontuação. Apesar dos resultados, né, principalmente em casa, não terem aparecido nas últimas partidas, individualmente você está novamente, segue num bom momento, segue numa regularidade grande, né, bem avaliado aí jogo após jogo. Como que você está se sentindo? A gente fez essa pergunta um tempo atrás, a gente repete. Como que está se sentindo o William Machado na temporada nesse momento? Está confiante, está à vontade jogando no Operário, não só por estar aqui, mas também pela função que exerce, né, além da função defensiva. Você comentou, né, na última resposta sobre jogar na transição, ligação direta, defesa-ataque, e a zaga ali, principalmente você, participa bastante da criação. Você está bem, segue à vontade e fisicamente positivo ainda aqui no clube? Com certeza, sinto muito bem. Creio que todos os melhores momentos da minha carreira, sim, né, tanto fisicamente como mentalmente, como profissionalmente, a nível de liderança no grupo também. E me cobro muito também, né, quando as coisas não dão certo. Nos jogos também que a gente teve as derrotas, também me cobrei muito, e sabia que podia ter feito melhor, né, podia ter feito mais. Eu acho que o caminho é esse, né, a gente não pode se acomodar, porque mesmo fazendo boas partidas, mas o que importa é o coletivo. Então, se o coletivo não for bem, para mim, individualmente, vai fazer pouca diferença, né? Então, eu acho que o caminho é esse, a gente individualmente, cada um, né, tá no seu melhor momento, e aí sim a gente tem um coletivo forte para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Uma competição muito difícil, onde a regularidade ela tem de ser valorizada, porque é uma competição extremamente difícil, delicada, são momentos, né? A questão mental também faz muita diferença. Então, acho que esse é o caminho, a gente procurar ter a nossa regularidade forte, tanto individualmente como coletivamente, para que a gente possa chegar nessa reta final de competição e alcançar o nosso objetivo principal. O Guanais sempre fala que não é porque ganhou que está tudo certo, mas também não é porque perdeu que está tudo errado. Para esse jogo contra o Ceará, William, o que você destaca de positivo que vocês levam para essa partida?
Eu acho que o que a gente leva de positivo é sempre as nossas atuações, né? Fora de casa, assim, principalmente, a gente tem se portado muito bem, né? Por ser um jogo fora de casa, um contexto bem hostil para a gente que vai ser, né? Pela temperatura, pelo campo, pela equipe deles, pela torcida. Acho que a gente tem que ter a sabedoria para poder enfrentar esse tipo de jogo, né? A gente já passou por momentos assim antes, já enfrentamos equipes no calor, equipes com torcida, então a gente já está bem preparado para isso, né? E com certeza, eu acho que quando a gente empata ou perde, não está tudo ruim, né? Eu acho que a gente tem que filtrar bastante, ver as coisas boas que a gente faz para que a gente possa bater em cima delas, para que a gente possa conseguir ainda mais fazer coisas boas, né? Mas vamos trabalhando, né? Temos aí uma viagem cansativa, então recuperar bem também, fazer nosso último treino aqui em Ponta Grossa, para que a gente possa chegar lá no Ceará bem preparado. O Operário é o quarto melhor visitante dessa Série B. Como aproveitar esse handicap que o Operário tem para o jogo tão difícil, como você disse, vai estar cheio, o Castelão vai estar com muita torcida, a temperatura, enfim. Mas como aproveitar esse handicap de ser o quarto melhor visitante da Série B ainda? Dudu, acho que você bem falou, a gente é o quarto melhor visitante, né? A gente sabe que a equipe do Ceará também é uma equipe mandante muito forte. Está ali em quinto ou sexto melhor mandante, não me recordo agora. Sexto, isso. Então é uma equipe que dentro de casa ela se impõe muito, né? E até pela torcida, por tudo, os jogadores talvez arrisquem até um pouco mais do que quando jogam fora de casa. Porque eu lembro que o jogo aqui em Ponta Grossa, apesar de ser outro treinador, né? Eles se expuseram um pouco assim na partida. Mas eu creio que é aproveitar esse momento, né? A gente sabe, a gente enfrentou lá na Ponte também uma equipe que tentou nos agredir, mas a gente controlou muito bem defensivamente. Então eu acho que esse é o caminho, a gente defensivamente tá forte assim, tá bem concentrado, ligado, para que a gente possa não correr risco, porque a gente sabe que a gente tem repertório ofensivo para poder agredir a equipe deles também. Então eu acho que esse é o caminho, né? A gente vencendo lá, a gente empata em número de pontos com eles também, então esse é um fator que é um jogo decisivo, é um jogo de 6 pontos, onde a gente tem que estar muito concentrado para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. É justamente nessa linha de alcançar o objetivo que eu faço, né, mais essa pergunta. Um recado ao torcedor, não só para esse jogo, né, para o apoio nesse jogo importante fora de casa, mas também entender, porque ali, em determinado momento, a sequência positiva que teve no primeiro turno, não só os torcedores, vocês também, comissão técnica, chegaram a pensar algo mais do que em si o objetivo da permanência. Mas a Série B é um campeonato equilibrado. Então, como que vocês estão lidando com isso, mesmo com resultados que não sejam os que vocês querem sempre, mas o time segue no meio da tabela, em momento algum brigou de fato na parte de baixo da tabela. Como que vocês lidam com isso, com essa busca pelo objetivo principal da temporada? Eu acho que a gente fez um primeiro turno muito bom, né, como você falou, e a gente no segundo turno não conseguiu corresponder a essas expectativas. Isso foi frustrante não só para o torcedor, como para todos, até para nós atletas, né, porque a gente tinha uma expectativa muito boa, principalmente esse começo de retorno, né, onde a gente tinha jogos em casa, principalmente, para que a gente pudesse ter a nossa pontuação, né, e a gente sabe que se a gente tivesse feito isso, a gente estaria no G4 hoje. Infelizmente não aconteceu. Não adianta a gente também ficar olhando para trás pelo que passou e não deu certo, né? Eu acho que é mais olhar para frente, olhar essa reta final que a gente tem, para que a gente possa, né, não poder passar mais por isso, de perder pontos em casa, de fazer partidas assim abaixo da nossa expectativa, né? Mas eu acho que o caminho é passo a passo, é jogo a jogo. Principalmente a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo dos 45 pontos, e aí sim a gente buscar algo a mais na competição, né? Porque hoje a nossa realidade é essa, a gente está no meio da tabela, então a gente tem que estar em alerta, tem que estar na expectativa de que a gente possa pontuar para voltar para a parte de cima, né? Voltar a brigar lá no G4, né? Ou entre os 10 primeiros colocados, né? Então eu acho que é isso, a gente tem um jogo duro pela frente, onde se a gente vencer também vai nos levar à parte de cima da tabela. Eu acho que esse é o caminho, jogo a jogo, né? E depois a gente vê o que a competição tem a oferecer para o Operário aí.